Vamos agora ver o pronunciamento do Felca na Globo, no programa Altas Horas e tal. E eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas conhecidas nesse caso, né? Dizendo que será uma boa opção reagir, porque eles subentenderam que o próprio Felca, neste depoimento aqui, ele acabou falhando nisso e tal. Algumas, algumas ideias dele pessoal, né? Isso que geralmente não dá para dizer que falhou, porque são ideias dele pessoal. Então, vamos analisar e ver se realmente ele falhou e tal, ou se equivocou, qualquer coisa. Bora. É muito importante a gente falar sobre isso. E eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo e o público, ele era dividido. Ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, pedófilos. Tinha pedófilos consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse pra você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam pedófilos, desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí Cara, eu entendo muito bem o que o Felca está falando e tal. Nem mesmo aqui no YouTube. Já houve uma época em que as pessoas vinham comentando em vídeos e tal de criança e tal algumas coisas que davam para entender que, por exemplo, alguns escreviam lá um certo número e tal, né? A dizer que no minuto X existe uma coisa que a criança faz que provavelmente, entre aspas, não quero falar isso, né? Mas que provoca uma vontade, um desejo assim, tal, escroto. Então, tanto que o próprio YouTube agora já tirou essa opção de comentar em vídeos de criança, para ver o que é isso. Realmente o que Felca fala é realmente pura verdade e tal. É muito esquisito, mas isso acontece, né? Só que de um jeito ou do outro nós também temos que olhar que em nenhum momento é culpa da criança ou da criança que cria o conteúdo e tal. Né? Eu até poderia dizer se os pais deixam a criança criar o conteúdo e tal, se expondo de forma que não seja assim tão ética nisso, já. Se expor de um jeito desnecessário e tal, comportar-se como uma pessoa adulta e tal. Aí sim eu estaria a criticar os pais, mas se ela publica se divertindo, brincando, jogando videogame, cara, eu acho que é algo totalmente normal. E quem é problemático e quem deveria sentir vergonha disso são exatamente as pessoas que sentem essas coisas, na verdade. Mas vamos continuar. você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo para suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu, eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Simplesmente liguei a câmera, na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, o estúdio contratado, é o meu quarto. É o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei, falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava, cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, tá sendo meio nebuloso, tá sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que está aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que está errado e falar, denunciar. Na sua simplicidade, as pessoas ouvem. Existe bondade no mundo. Mas e o
Cara, o que ele acabou de falar aqui, realmente ele amassou. É uma coisa que eu estou a criticar muitos que estão tentando criticar o Felca, ok? Por que eu falo isso? Que, na verdade, esse é um momento de realmente as pessoas refletirem-se sobre realmente o que elas acham sobre isso, ok? E depois daí, qual atitude tomar. E eu acho que o mais gentil que nós podemos fazer é realmente contribuir com isso que está-se a fazer agora. Isso não pode voltar a continuar, mas do jeito que as coisas vão, as pessoas estão quererem criticar ou ficar na zona do ódio e não perceber realmente o qual benefício que isso tem. Muitas pessoas já adormeceram achando coisas normais enquanto são anormais e tal. Então, esse é um momento de nós refletirmos. Por exemplo, eu fui ver aí o vídeo de a Camilinha nisso e tal, a tal moça que foi exposta com o Ítalo. Cara, você só vê o pronunciamento dela, ela já tem isso aqui com tatuagens. Cara, tipo, no país em que eu estou, mano, isso não é normal, mano. Uma criança ter tanta tatuagem assim, não é normal. Não é normal. Ok, mas vamos continuar aqui. Consumo O consumo. direto de crianças e adolescentes frente à tela. O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet, porque é muito fácil é muito fácil, o algoritmo mesmo é trabalhado para isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida, que ela se diverte, para um conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer. É um movimento que acontece muitas vezes. E se você enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião, mas se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa é não sobre consumo, Serginho, é sobre produção de conteúdo. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. A internet é uma... Cara, essa parte de dizer que criança não pode criar conteúdo, cara, essa parte, eu acho que até essa parte que as pessoas que me, me enviaram que eles reclamaram um pouco. Cara, do mesmo jeito que as crianças podem assistir sendo supervisionadas, eu acho que é o mesmo jeito que também as crianças poderiam criar o conteúdo e tal. Mas sendo supervisionado também e tal. Isso. Não podemos dar tanta liberdade, isso de fato é verdade, mas que fosse uma liberdade a um certo ponto e tal, não é isso? Então, eu não concordo com o Felca que as crianças de maneira nenhuma não podem criar conteúdo. Elas podem, mas qual é a forma? Imagina se eu faço com a minha filha e tal, né? Um conteúdo que seria muito mais para expor a vida dela na escola, ela estudando e tal. E eu iria fazer questão dela usar roupas decentes e tal, não é isso? E iria fazer questão de que as brincadeiras fossem brincadeiras realmente decentes, que não houve nada explícito, danças adultas e tal, né? Com teor sexualista, essas coisas assim. Então, para mim, depende de como o pai vai se lidar com isso e tal. Para tudo, mano. Eu acho que para tudo, criança tem que ter um acompanhamento dos pais. Uma criança, só para você ver, uma criança que simplesmente não cresce com um dos pilares, ou o pai ou a mãe, ela já tem tendência a crescer com um certo problema lá em frente. Então é sempre importante que os pais estejam presentes. Ambiente, todo mundo que está aqui sabe que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência,
vem com às vezes um assédio e a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Então, Por isso a razão pela qual eu concordo até com o YouTube, a intenção deles terem bloqueado exatamente comentários para os conteúdos de crianças, tá vendo? Eu acho que crianças geralmente não estão preparadas para se lidarem com comentários. Geralmente os comentários são comentários de críticas e tal, de pessoas, às vezes também pessoas fracassadas, que fracassaram na vida deles, e eles podem sentir inveja do teu sucesso no YouTube e algo que está a dar certo contigo que para eles não deram, ou eles queriam estar no teu lugar, algo parecido e tal, não estou a generalizar, mas que realmente uma criança quando vê um comentários insultando pode realmente afetar. Então as crianças deveriam realmente criar conteúdo, mais conteúdo que fosse para crianças, ok? E supervisionado, para mim assim é que seria. criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. Muito bem. Tem alguém que gostaria? Eu vou parar por aqui, mas é dizer assim que eu não concordo com essa parte nem de crianças não criar conteúdo e tal. Eu acho que somos um pouco mais extremistas, né? Mas vamos falar também acerca de será que o Felca, assim, com esses pronunciamentos, porque há muitos que estão a dizer também que Felca talvez seja alguém mandado da esquerda com a intenção de virem criar uma restrição na internet, que é algo não sei se me recordo bem, em São Paulo, que permitiu que crianças fossem à exposição onde tinha pessoas nuas. Eles alegavam que aquela exposição era simplesmente uma arte, então aquilo não irá afetar uma criança. Foi assim, entre aspas, que eles acabaram achando aquela arte bizarra que tinha crianças. Foram expostas crianças, pessoas nuas, cara. Então, para quem... é meio estranho e tal, é meio estranho. Então, o vídeo está ficando muito longo. Muito obrigado por assistir até aqui, se você assistiu. Não esqueça de subscrever, ativar o sininho de notificação, me ajudar e tal. Eu estou muito com uma vontade grande de sair da casa da velha e tal. E quem sabe esse canal pode me ajudar a isso. Muito obrigado e subscreve, ativa o sininho de notificação, dê like e comentários e foi.